Já começou. Deixa eu compartilhar. Você entrou no Face errado. Boa tarde, pessoal. Me chamo Tatiana, sou instrutora da Aircolor e hoje a gente está aqui de novo da minha casa. Vou fazer um bolo, o formato de número, só que com massa de biscoito. Vou fazer recheio e decoração também. Então, pessoal que está chegando aí, tenha uma boa tarde. Obrigado por estar todo dia me acompanhando. Vamos compartilhando para mais gente ter acesso a essa live. A Dileuza chegou no horário hoje. Verdade, hein? Foi a primeira vez, né? Todas as vezes você fala, tô atrasada, tô atrasada. Tem mais alguém chegando? Manda coraçãozinho quem estiver entrando, manda boa tarde. Tudo bem, pessoal? Esperar mais um pouquinho, o pessoal ir entrando. Ó, eu vou fazer o numbered cake, que o pessoal faz bastante com massa de bolo, só que eu vou fazer ela com massa de biscoito. E eu vou fazer duas ideias de decorações. Vou fazer uma infantil do tema unicórnio e vou fazer uma mais com fruta, decoração mais puxada pro adulto, mais para vocês terem assim ideia do que vocês conseguem criar em cima. Mas é para criar muita coisa, então dá para você trabalhar com confeitos coloridos, dá pra colocar macarrons, dá pra colocar mini suspiro, barrinhas de chocolate picada. Então a decoração dá pra variar muito e a decoração vocês vão criar de vocês. Eu vou dar só duas ideias assim, feito com pasta, feito com fruta, que é pra poder vocês terem mais ou menos uma ideia do que fazer, tá bom? Deixa eu ver quem tá chegando aí. Boa tarde, Maria, tudo bem? Deixa eu tirar o leite aqui do freezer, senão ele vai congelar. Vou passar aqui pra baixo. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Verdade, Edilene. Quando a gente vai lá no Interlagos, você não perde uma, né? Eu sei que você gosta mesmo. Ainda bem que você conseguiu chegar no horário hoje, hein? Compartilha aí, Edileuza, para mais pessoas terem acesso. Chama as amigas. Boa tarde, Rosa, tudo bem? Ó, hoje eu tô com batom vermelho, ó. Ó, então eu acho que eu vou começando para não ficar uma live tão demorada. E o pessoal que for chegando depois e não pegar o começo dela, vai ficar salvo no Face, tanto no Face da Arcolo como no meu. Então vai conseguir acompanhar depois, tá certo? Porque como é muita coisa que a gente tem pra fazer, se a gente ficar esperando muito tempo, vai ficar muito demorado. Então eu vou começar primeiro mostrando a massa pra vocês que eu vou trabalhar. Essa é uma massa para cupcake. Ela rende em torno de uns 40 cupcake grande e se for um mini em torno de 80 a 90. Vai depender um pouquinho do tamanho da forminha, porque a forminha de mini cupcake ela dá uma variada de tamanho. Então a gente tem ela neutra, que é essa daqui, sabor baunilha. A gente tem ela Red Velvet, que só que ela também tem sabor baunilha. A gente tem ela de chocolate também, que eu não tô com nenhuma aqui agora. E tem ela de 500 gramas, que são os cakes. Então tem várias cores variadas nos cakes. Se eu não me engano são 8 cores, mas tem bastante cor. E o legal é que 500 gramas dá pra fazer exatamente o biscoito que eu vou fazer agora, um número inteiro com 500 gramas. Então se você quiser fazer o biscoito com alguma cor da sua preferência, você já pega 500 gramas, que é a quantidade certinha, e faz na cor que você preferir. Então a massa que eu vou trabalhar é essa. Eu vou começar então fazendo o biscoito. Então eu vou pegar aqui, ó, uma travessa grande. Boa tarde pro pessoal que tá chegando agora aí. Oi, pessoal que tá entrando agora, boa tarde. Deixa eu ver quem tá por aí. Rita, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei.
Amanda, boa tarde, Tereza, Silvana, Dona Lourdes, Vilma, boa tarde para todo mundo que tá entrando agora. Então eu vou pegar a primeira. E aqui é assim, ó. Para me fazer um número grande, um number cake, né, grande, eu uso 500 gramas da massa. Mas eu já adiantei um, ó. Eu já adiantei um número, porque se eu fosse fazer os dois ia ficar muito demorado. Então eu adiantei um. Então eu vou colocar só 250 gramas da minha massa, porque eu já tenho um número adiantado. Se eu quisesse fazer os dois, eu ia colocar as 500 gramas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 250 gramas da massa de cupcake. Como essa tá aberta, eu vou colocar pra cá, pra mim não derrubar. Então, para essas 250 gramas, eu vou precisar apenas de 50 gramas de margarina. Se fosse as 500, eu ia usar 100. Então, eu vou pegar aqui minha margarina. Eu já deixei ela separadinha assim, ó, num potinho. Vou pesar aqui, ó, só 50 gramas, porque eu tô só com a metade da receita. Se vocês forem fazer os dois números, é 100 gramas de margarina. De preferência sem sal. Margarina. E pra minha receita inteira, eu uso um ovo inteiro. Só que como que eu vou fazer se eu quero só 250 gramas da minha massa? Eu vou precisar pesar esse ovo então, né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou zerar a minha balança. Vou pegar aqui um copo, zero, tiro a tara dele. Vou pegar o meu ovo, dividir, pesar ele pra mim saber quanto ele tem primeiro. Ó, meu ovo tem 50 gramas. Deixa eu jogar aqui a casca. Ele tem 50 gramas. E o que eu vou fazer? Primeiro eu vou misturar, vou pegar uma colher. Ó, primeiro eu vou misturar, porque eu preciso da gema e da clara, né? Então eu preciso misturar os dois, pra me utilizar os dois, se eu vou dividir. É legal que eu faça só um número pra vocês saberem como vocês vão fazer o fracionamento. Pelo fato de usar um ovo pra 500 gramas, às vezes vocês querem fazer menos biscoito, não vai ser um número inteiro, pra saber como que vocês fracionam esse ovo. E aí eu peso só 25 gramas. Como eu tenho 50 e aqui eu tenho só a metade da receita, então eu vou pesar só 25. E esse resto de ovo você guarda, mistura com mais um, come com pão, né? Pra não ter perca. Vou colocar ele aqui dentro da minha geladeira. E vou apenas misturar com a mão, ó. Aqui a gente não tem necessidade de batedeira. Então higieniza bem as mãos. Eu já tinha higienizado, mas eu vou passar só mais uma aguinha aqui porque tá com manteiga. Tá me agoniando. Aqui, como eu tô na minha casa, eu não tô usando luva, não tô usando touca nem máscara, porque só tá eu e meu marido aqui, então o que a gente faz aqui, a gente consome aqui mesmo, não é pra revenda. Por conta dessa pandemia, a gente nem tá saindo de casa. Então, ó, vou aqui misturar com a mão mesmo, até ela soltar completamente do meu pote, ó. Então, vamos lá, revisando essa receita. Pra um número inteiro, 500 gramas de massa para cupcake, 100 gramas de margarina sem sal e um ovo inteiro. Ó, vou misturar até ele se soltar, desprender dessa minha vasilha.
Tem mais gente chegando aí. Boa tarde pro pessoal que tá chegando. Boa tarde, Diego, tudo bem? Ó, ele vai soltando aqui, ó, da minha vasilha, tá vendo, ó? Ele solta por completo. Então, vamos terminar de dar mais uma misturadinha aqui, ó. Pra que se misture bem a manteiga, o ovo. Misturou bem por completo. Deixa eu só lavar as mãos. E aqui eu já tenho um papel antiaderente que ele é próprio para biscoito. Caso vocês não tenham, pode ser num papel manteiga mesmo. Vou colocar minha massa aqui em cima. Vou pegar um saquinho desses daqui de bobina, ó. Abrir. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Ó. E coloco por cima, porque aí a minha massa vai me ajudar com esse saco a selar a massa, pra quando eu abrir, ela não ficar craquelando, ela ficar bem uma massa bem lisinha. E por cima desse saquinho eu venho e vou passando o meu rolinho, ó, pra abrir a minha massa. Então aqui eu vou abrir até a espessura que couber o meu número. Alguma dúvida tá ficando? A massa super fácil, né? Até aqui. Tudo normal, tudo ok. Ó, vai abrindo, levando do meio pras pontas. A minha, ela vai ficar bem fininha. Mas quando vocês forem fazer os dois números de uma vez, é melhor. Porque o que vocês fazem? Fez a massa inteira, ao invés de dividir por 2, tira um pouquinho mais da metade e faz o primeiro. Porque depois, com as rebarbas que você tirar do primeiro, você junta novamente com o segundo e você vai ter as duas massas um pouco mais grossas. Como as minhas eu fiz separadas, as minhas vão ficar um pouquinho mais fininhas do que a que vocês fizerem em casa. Porque se eu fosse fazer as minhas duas junto, ia ficar muito demorado esse vídeo, entendeu? Por isso que eu já adiantei uma. Ó, ela fica uma massa bem seladinha por conta do saquinho. Vou aproximar meu número aqui em cima pra ver se já deu o tamanho. Só mais um pouquinho. Essa forminha que eu tô usando de número, ela é da Dopan. Em lojas de confeitaria você encontra. Vou ver a medida dela aqui. Caso vocês não encontrem a forminha perto da região que vocês moram, também dá pra desenhar o número numa folha de sulfite ou num papel manteiga, passar com um acetato, né, pra ter contato com a massa sem perigo. E utilizar como molde também, ó, porque ela é uma massa firme, você consegue cortar ela com faca, ó. Então, você consegue utilizar também como molde dessa forma. Ó, vou apoiar aqui pra cortar. Eu primeiro marco e antes de eu tirar, aqui eu tiro a rebarba já, ó. Por isso que eu falo, ó, se você estiver montando os dois de uma vez, pega um pouco mais da metade, porque aí vocês vão conseguir um número mais grosso. E depois que você vai tirar, você vai juntar com o segundo número. Então, os dois números vão ficar mais grossos que o meu. Como eu tive que dividir e fazer em duas vezes, o meu vai ficar dois números finos. Ó, primeiro tiro o excesso,
e depois eu tiro a forma. Cortei, já tenho o formato do meu número. Ó, minha forma eu vou medir que tamanho eu tenho essa, tá? Pra vocês saberem mais ou menos o tamanho que faz um biscoito. A assadeira eu gosto de assar nessas que já são baixinhas próprias pra biscoito, porque o calor vem tanto de baixo como de cima, da lateral, e ele assa por completo sem inchar muito e fica bem crocante. Se vocês não tiverem esse tipo de assadeira, pode ser feito no fundo de uma assadeira comum. Vira ela pelo lado avesso e coloca na parte de cima e coloca pra assar. Não coloca dentro se for uma assadeira muito alta, porque ele não recebe o calor que ele precisa pra ficar bem crocante. Então aqui, ó, fiz o número. Vou colocar ele um pouquinho na geladeira, que é pra poder ele ficar gelado, pra quando a gente assar, ele não deformar muito por conta do fermento. Então ele vai manter o formato que ele tem. O meu eu vou colocar até no freezer para acelerar esse processo. Colocar ele aqui dentro. E essa minha assadeira, ela tem mais ou menos 33 centímetros, mais ou menos. Uns 35, 33, por aí. Só pra vocês saberem mais ou menos o tamanho da assadeira, pra saber quanto que dá uma massa com 500 gramas, 2 números, qual é o tamanho. Então aqui, ó, eu já tô com um assado, né? Vou começar a fazer a montagem nele. E eu comecei a adiantar algumas decorações. Com essa sobra aqui, ó, eu posso abrir ela e fazer biscoitinho, até pra decorar em cima do próprio número que a gente vai fazer, pode utilizar, ó. Eu já assei aqui, ó, bolinhas e coraçãozinhos, ó. E aqui, se eu quiser, com o meu recheio mesmo, eu recheio dentro e fecho e imito mini macarrons. Como a gente não tá saindo, não pode estar indo atrás de comprar os macarrons, ou às vezes se a gente utiliza, acaba ficando mais caro e o preço que a gente repassa não compensa, então dá pra gente adaptar dessa forma. Ele fica bem bonitinho depois que rechear, pra usar como mini macarrons, e os coraçõezinhos também pra fazer decoração. Então eu vou utilizar ele pra decorar os nossos números. Essa massa aqui, ó, eu vou guardar, mas eu tenho que utilizar rápido, porque com o tempo ela vai ficando preta assim, ó. Essa daqui é a massa que eu usei anteriormente, ó. A manteiga dela começa a soltar. Ó, ela vai soltando o óleo da manteiga. E mesmo depois que você mexa ela, você consegue utilizar novamente, mas ela já vai escurecendo, tá vendo? Você consegue utilizar depois de horas, ainda consegue utilizar de novo. Mas se você deixar muito tempo, acaba perdendo essa massa. Então o ideal é que ao invés de você deixar essa massa pra cortar e fazer depois, você corte tudo, mesmo que você não vai usar na hora, e guarde os biscoitos, porque os biscoitos bem fechadinho, vedado num potinho, ele vai durar uns 3 meses se ele não tiver contato com ar, que ele vai ficar bem crocante ainda. Então aqui, ó, enquanto o meu número tá lá na geladeira pra mim colocar ele no forno, vou ligar o meu forno. E vou colocar ele na minha menor temperatura. O meu é 160 graus. Tem forno que é a partir de 180. Então deixa na menor temperatura, que é pra ele não deformar quando estiver assando. Massa de biscoito eu tô fazendo, tá bom, Maria? Pra fazer number cake. Então as decorações eu já adiantei algumas. Vou mostrar as decorações pra vocês que eu já adiantei. Ó, adiantei essas pro unicórnio. Vou mostrar como é que eu fiz essas. Então, primeiramente, ó, a pasta que eu tô usando é a Dark Color, né? Então, eu tenho ela branca nessa embalagem.
de 800 gramas, que eu posso colorir com os corantes em gel, se eu preferir. E eu tenho também ela já tingida, que é essa de 500 gramas, a gente tem 20 cores diferentes. Então, se eu tiver a já tingida e tiver branco em casa, eu posso vir clareando as minhas cores, ó. Igual essa daqui, ó. Eu tinha verde, misturei com branco, fiz um verde mais clarinho. Eu quis todas no tomzinho mais baby, porque o unicórnio fica mais bonitinho com essa tonalidade. E se não quiser fazer já com a pasta colorida, sempre com corante Lick Gel, que ele é o mais indicado para pasta americana. Então, o que que eu fiz, ó? Eu vou ensinar como é que eu fiz as florzinhas primeiro. Só nesse moldezinho aqui, ó, de silicone. Qualquer tipo de molde de silicone que a gente tiver em casa, a gente não tem necessidade de passar nada no molde. É só colocar a pasta direto dentro do molde. E desenformar, ó, que ela já sai no formatinho da flor, tá vendo? E eu apenas vim com uma pasta branca. As minhas pastas eu gosto de conservar elas assim, ó, nesses potinhos etiquetados, porque aí eu sei qual a cor que tem dentro. E mesmo estando dentro desse potinho, eu guardo ela dentro de saquinho assim, ó, porque aí eu deixo bem fechadinho e não vai correr o risco dela ressecar se entrar ar e eu perder essa pasta endurecendo ela. Essas que tá nesse potinho eu mantenho só enquanto eu tô trabalhando. Eu terminei de trabalhar, pego cada uma da sua cor e enfio no seu pote com as cores que eu já deixei, cada cor para o seu potinho. Sempre dentro do armário, nunca na geladeira. E aqui, ó, eu fiz só uma bolinha e colei em cima da pasta americana. Passei a colinha e colei a bolinha branca. E isso eu fiz com todas, ó. E a colinha que eu utilizo é essa daqui, que é o CMC. Ele vem em pozinho, você dilui com água e ele vira um gel. Então é 50 ml de água para uma colherzinha de café do pó do CMC para virar um gelzinho para você colar os detalhes, tá? Oi, Débora, tudo bem? Ó. Então aqui foi as florzinhas. O arco-íris eu apenas fui fazendo tirinhas, ó. Sempre que a minha pasta tá parada, eu preciso ativar a goma dela. Então eu vou sovar ela bem pra ativar a goma dessa pasta pra me poder trabalhar com ela. Senão ela vai ficar uma massa quebradiça. Eu tenho que ativar a goma dela pra ela ficar uma massa mais elástica. E eu só fui tirando bolinhas, fazendo cilindros compridos, ó, pro arco-íris. E dobrando assim, ó. E aí vinha com uma segunda cor. E aí a ordem das cores também vocês que decidem. E fui fazendo a mesma coisa, ó. Fazendo tirinhas, cobrinhas. Cuidado na hora de fazer a cobrinha pra não pressionar o dedo com força, pra não marcar a pasta. Tem que ser com a mão bem levezinha, ó. Pra cobrinha sair bem da espessura que você quer. E passo a colinha aqui em volta e aplico a segunda tira. E depois eu vinha só aqui, ó, igualando. E isso eu fiz com todas as outras cores para formar esse arco-íris aqui, ó. O meu já tá mais sequinho do que esse, ó, porque eu já fiz com mais tempo, mas é só pasta americana mesmo que eu utilizei ali, certo? E fora o arco-íris, pra mim fazer o acabamento embaixo do arco-íris, eu cortei nuvenzinhas. Mas aí eu só abri a pasta americana e cortei com um cortador de nuvem, ó. Que essa nuvenzinha, eu vou colar ela aqui na parte de baixo pra fazer o acabamento do meu arco-íris, ó. E aqui a orelhinha do unicórnio. É fácil, Débora, claro que é fácil, é só treino. Ó, a orelhinha do unicórnio, sempre ativa a goma da pasta, né? Eu acho que já tá aqui o tempo suficiente, o tempo que eu deixei aqui no freezer, já vou colocar ele pra assar, tá?
mim ou o forno tá desligado? Ah, não, tá ligado. Vou deixar ali meu número assando, vai me lembrando, hein, tia? Em torno mais ou menos de uns 15 minutos, 20, vai depender da temperatura do seu forno e da potência dele também. Se ele for um forno mais rápido ou mais devagar. Acende a luz ali pra mim olhando, senão ele queima. Quando ele começar a assar, ele vai dar uma inchadinha, como se ele estivesse crescendo. Só que quando ele chega na temperatura que ele só vai dourar, ele para de crescer e murcha e volta a ficar na mesma plaquinha que você colocou. Então ele não vai aumentar de tamanho, vai ser só a impressão. Dá a impressão que ele aumentou de tamanho, mas depois ele vai abaixar e vai ficar na mesma espessura que você colocou. Ó, e aqui pra mim fazer a orelhinha, bolinha, coxinha. Peraí que vai ficar muito maior do que essa daqui, eu tenho que fazer do mesmo tamanho, né? Bolinha, se vocês quiserem uma precisão maior, pode pesar naquela mesma balancinha que eu pesei pra fazer o biscoito. Pode pesar a pasta americana, que aí você vai ter uma precisão de ter as duas orelhas do mesmo tamanho. Achato essa coxinha. Ó, achatei. E aqui, ó, o miolo dela, eu vou dar uma afundadinha, que é pra mim colocar a parte rosa de dentro da orelha, ó. Então, com boleador, eu tô afundando aqui. Limpa um pouquinho a câmera desse celular aqui, que a Tânia tá dizendo que a imagem tá meio desfocada. De novo? E olha que eu limpei antes da gente começar pra ver, hein? Vamos ver se é mão de gordura. Peraí, gente. Melhorou? Melhorou. Pra você deu diferença, não? Ó, fiz a coxinha. E aí, com a pasta rosa, eu vou fazer uma coxinha menorzinha pra colocar dentro do espaço. Então, vou fazer uma bolinha. Uma coxinha menor, ó. E vou pressionar ela pra me colocar aqui dentro do espaço da orelha do unicórnio. Passo a cola e coloco aqui dentro. E aí eu já tenho as duas orelhinhas. Esse chifrinho, eu vou fazer ele numa versão menorzinha, só pra vocês entenderem como é que eu fiz. Então eu misturei pasta americana com metade de massa de flores, que é essa daqui, ó. Porque a massa de flores vai me ajudar a dar uma secada e eu fazer o chifre e ele ficar mais durinho pra mim conseguir utilizar ele. Se eu fizesse com CMC, igual muita gente que vê minhas lives sabe que eu gosto de modelar com CMC, na hora de eu enrolar esse chifre seria ruim, porque poderia que ele ficasse rachando. Por causa da quantidade de CMC, ele resseca a pasta americana, tirando a umidade dela. E a massa de flores não, ela te dá elasticidade, então ela te dá secagem e elasticidade. Então a mistura dos dois eu vou conseguir enrolar sem que o meu chifre fique rachando. Então eu peguei metade pasta americana e metade massa de flores. Eu vou pegar aqui, ó, que a minha também tá aqui no meu potinho já etiquetada. Que é essa daí, ó, mostra a embalagem de novo. Então eu vou pegar aqui, ó, meio a meio, metade pasta americana e metade massa de flores e vou misturar. Ó, a Bel disse que melhorou. A Tânia também. Ixi, era sujeira mesmo, mão de gordura dos doces. Ó. Misturei pasta americana com massa de flores. Vocês já vão perceber que ela fica com uma elasticidade bem maior, ó, por conta da massa de flores. E aí fiz bolinha numa quantidade de pasta maior pro chifre ficar maior. Aqui eu tô fazendo uma versão menorzinha só pra vocês verem. E vou fazer, ó, um cilindro. Primeiro eu começo com um cilindro, ó, da mesma grossura, por inteiro da mesma grossura. Depois eu vou indo afinando só as pontas, ó. Então eu já não mexo mais no meio e começo a afinar só as pontas. O meio eu deixo ele gordinho mesmo. Ó. Afino as duas pontas e vou deixando o meio mais gordo. E depois eu uno essas duas pontas, encosto uma na outra e vou girando, ó.
Giro. Girando. Como o meu chifre aqui ia ficar deitado, eu já posicionei ele na posição deitada que eu queria. E pintei ele só a parte da frente, ó. As costas eu não pintei porque eu vou utilizar ele deitado. Se eu fosse utilizar ele em pé, eu colocaria ele em pé e pintaria ele por inteiro. Então aqui, ó, pra mim fazer a pigmentação dele, eu só usei o corante em pó dourado, misturado com álcool de cereais, né, que é aquele comestível. Diluí ele e com um pincelzinho eu vim pintando ele por inteiro, tá? Então foi assim que eu fiz esse chifre. Eu nem vou mexer com dourado, porque o dourado faz uma sujeira, senão eu vou me melar inteira e sujar o resto da decoração. Então aqui eu já tenho o chifre e o resto da decoração para o tema unicórnio. Eu vou colocar pra cá, pra mim não me atrapalhar com ela. Ó, a Alessandra tá chegando, tá te dando boa tarde. Ela é de Parnaíba, Piauí, eu acho. Tá aprendendo muito com suas aulas. Obrigada, Alessandra. A gente tá fazendo biscoito, tá? É o number cake. Vai ser um bolo com massa de biscoito, com decoração de unicórnio e uma decoração mais adulta. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esses girassóis aqui, ó. Que é pra mim colocar na decoração mais adulta que eu falei. Eu vou misturar ele junto com as flores, ou com as frutas. Ó, vou mostrar pra vocês como que eu fiz ele. Então eu peguei a pasta amarela. Aqui sim eu coloquei massa de flores, porque eu prefiro aqui massa de flores não, desculpa, CMC, porque eu acho que o CMC vai ficar mais rápido e eu quero que ela seque e fique assim, ó, firminha pra cima, tá vendo? Que eu acho que fica mais bonitinho. Então aqui sim eu vim com o meu CMC. Ó, eu coloco um pouquinho ele aqui, ó, misturo. Paula, vai ficar salva a live, tanto no Face Dark Color como no meu, Tatiana da Silva. Depois você olha de novo o chifre que você perdeu, tá bom? Ó, mistura aqui o CMC pra ajudar a secar mais rápido. E a minha pasta americana. Aqui eu tô abrindo ela em cima desse silicone, então eu não passo nada na bancada. E com um rolinho de polietileno. Tenho esse cortadorzinho que é de margarida. Geralmente ele vende um kitzinho com 2 tamanhos. Esse é o menor do kit. Esse meu é da Blue Star. Ó, vou cortar. Tiro as rebarbas. E já tiro pra fora apertando pra fazer a marcação, tá vendo? Só que eu não gosto dela assim reta, ó. Eu não quero que ela seque assim pra mim utilizar ela assim. A não ser que eu colocasse uma aqui, ó. Aí eu acho bonito, colocar uma por cima da outra, ó. Aqui eu acho bem legal assim. Se eu quiser colar essa que eu já enverguei, ó, em cima dessa, aí ela fica bonita. Agora, pra mim fazer a parte de cima, ó, envergadinho, eu corto o girassol, marco. E eu tenho essa cartelinha aqui, ó, que é a cartela que eu faço transporte de ovo quando eu levo pras aulas. Que ele é assim, ó, pra gente levar fechadinho. Então eu coloco pra secar aqui dentro, ó. Porque ela já sai curvadinha. Mas se vocês não tiverem essas daqui, pode ser cartela de ovo comum, onde vem o ovo dentro mesmo. E o acabamento de dentro, que é o marrom, ó. Com a pasta marrom, eu tiro uma bolinha de pasta. Primeiro eu vou sovar ela pra acordar ela, né? Ó, abro, enrolo uma bolinha. E eu tenho essa peneira aqui, ó, uma peneira comum de casa, que eu só coloco a pasta aqui dentro, ó, e dou uma pressionadinha, ó. Que aí eu já faço a marcação de dentro do girassol, tá vendo? Deu pra ver a marcação pelo vídeo? Acho que você vai ter que fazer de novo, foi muito rápido. Ó, mostra bem de pertinho a marcação. Eu só fiz uma bolinha e coloquei aqui dentro e pressionei. A marcação da peneira ficou na minha bolinha. E vou passar a colinha aqui, ó, no miolo da minha florzinha e colar o marronzinho, ó. Calma aí. Tá bom.
E aí eu faço vários e deixo secando pra depois eu utilizar, tá bom? Ó, Tânia adorou a dica. Muito boa, né? Essa da peneira fica maravilhosa. Então eu vou deixar elas aqui de lado pra quando eu for utilizar. Então pro bolo mais puxando pro adulto, eu vou usar só esses girassóis com morango e kiwi, tá bom? Então a parte decorativa do bolo eu já passei pra vocês o que eu vou utilizar. Essas são as coisas que eu vou utilizar, mas aí vocês podem colocar macarrons, pode colocar aqueles confeitos, pode colocar chocolate cortado, mini suspiro, a criatividade é de vocês, mas tenta ver se o custo que vocês vão passar esse biscoito compensa, porque se você compra macarrão, se você faz suspiro, se você compra chocolate, no final você encarece tanto esse bolo que o pessoal não paga o valor que ele vale. Deixa eu colocar minhas coisas aqui, olhar o meu biscoito. Ó, o meu biscoito tá começando a inchar agora. Então daqui a pouquinho, quando ele terminar de inchar, ele vai murchar e vai começar a dourar. Então eu vou, enquanto ele tá terminando de assar, eu vou fazer o recheio pra vocês verem. Vou pegar aqui o pote da minha batedeira. Cadê minha balancinha? De onde eu coloquei a balança? Ah, tá aqui. Oxi. Ó. Então eu vou pegar a balança. Primeira coisa que eu vou fazer, o creme que eu vou fazer, ó, é com esse creme Partissier Dark Color. Esse creme Partissier Dark Color, ele serve tanto pra gente fazer recheio de sonho, recheio de pão, como pra gente utilizar para recheios de bolo, trufas. O bom desse recheio é que você colocando ele, você consegue fazer o seu recheio render, porque ele tem um rendimento muito bom. Então você pode colocar fruta nele, suco concentrado, chocolate. O bom desse tipo de recheio, esse é o frio, porque ele não perde a textura dele. O quente não aceita que a gente agregue tanta coisa nele, senão ele perde o ponto. O creme partissier quente que a gente tem, ele é cozinhado no fogo. E o frio, que é esse daqui, ele é só batido na batedeira com leite bem gelado. Então ele aceita que você coloque muita coisa sem perder o ponto. Tanto é que agora eu vou colocar um ganache branco e vocês vão ver que ele não perde o ponto. O rendimento dele é excelente, muito bom mesmo. Então eu vou começar primeiro colocando o meu leite gelado aqui dentro. Eu vou pesar 500 gramas do leite. Essa receita que eu tô passando é a quantidade certinha pra gente fazer um número, tá bom? Vou pisar 500 gramas, é a mesma coisa, 500 gramas e 500 ml, tá? Mesma coisa. Eu gosto pesado que fica mais certinho. Aí. Então, pesei o leite. Vou pegar aqui um potinho separadinho pra me pesar o meu pó. Eu vou pesar o pó separado, pra depois eu ir acrescentando aos poucos, pra mim não fazer ele empelotar, né? Nem sei se é essa palavra que usa. Ó, o pó, então 500 gramas de leite ou 500 ml. 350 gramas do meu creme. Vou pesar numa bacia separada, 350. E aí, vou colocar 1/3 desse pó. Vou dividir ele em 3. Então, eu coloco 1/3. Misturo. Ó, vou dar só uma misturadinha primeiro. Pra me dissolver esse pó, porque se eu levo pra batedeira agora, ele vai voar, né? Vou colocar mais uma quantidade. Misturar.
Pode ir acrescentando aos poucos, ó, pra você não ter nenhuma pelotinha no seu recheio, ó. Ó como ele já tá firmando, ó. Já tá pegando consistência já, ó. E aqui eu vou colocar o restante. Vou misturar e levar pra batedeira. Se você for fazer um recheio só pra sonho, aqui você pode bater por 10 minutos pra ele ficar um recheio bem brilhoso. Mas como eu vou fazer um recheio misturando chocolate, então eu vou bater menos porque não vai mostrar esse brilho todo, tá? Então vou levar pra batedeira. Vou bater até de misturar bem. Pode ser em velocidade alta mesmo. Meu biscoito já murchou de novo e aqui eu só vou esperar ele dourar agora. Ó, aqui eu bati o tanto só apenas de misturar, ó. Ó como ele fica bem firme. Aqui ele tá mais firme do que as instruções da embalagem. As instruções da embalagem seria pra sonho, pra pão. E eu tô deixando num ponto mais firme porque aqui eu ainda vou agregar chocolate branco feito ganache. Senão ele vai ficar muito mole e eu não vou conseguir trabalhar como bico, tá bom? Alguma dúvida por enquanto, Ti? A Amanda tá perguntando se ela fizer flores, ela dura quantos dias pronta e onde ela guarda? Ela vai durar por anos, se você conservar ela bem. Pode guardar em caixas, dessas caixas de transporte, forra um papel manteiga, um papel toalha, coloca todas as flores feitas e embala bem ela. Depois de bem secas você guarda, porque senão elas estão molinhas, elas vão ficar se desmontando. É aquele suporte que vem o ovo, todo colocadinho dentro, eu gosto de colocar quando as rosas é menorzinha, apoiada dentro desses vãozinhos do ovo e guardo dentro da caixa, porque aí ela segura a pétala da rosa tudo pra cima mais certinha. Ó, ficou esse ponto bem firme. Aqui eu já derreti 200 gramas de chocolate branco nobre e coloquei uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha com soro, tudo, não precisa tirar nada, né? Uma caixinha de creme de leite. E vou adicionar nesse recheio que eu já bati. 200 gramas de chocolate branco com 200 de creme de leite. Eu não vou adicionar todo de uma vez. Eu vou adicionar mais da metade e deixo só um restinho pra mim ir dosando depois, pra se eu achar que ficou duro ou se ficou muito mole. Pra gente não tirar o recheio do ponto, ó. Então eu vou deixar uma sobrinha ali e vou colocar pra bater. Vou levantar e olhar pra ver como que tá o ponto dele, pra ver se eu consigo colocar mais um pouquinho, ó. É melhor mostrar de perto. Eu vou ter que vir até aqui. Ó. Vou colocar mais um pouquinho, porque eu acho que aqui pra bico ele ainda não tava legal, ó. Não sobrou quase nada do meu potinho. Eu só não vou colocar tudo pra não acontecer de ficar mole e a gente não conseguir pitangar. Mistura bem.
dourando. E ali naquele mesmo recheio eu vou acrescentar 2 colheres bem cheias de leite em pó. Então esse recheio a gente chama ele de recheio de leite, né? Pelo fato da gente usar o leite para fazer o creme, usar creme de leite, chocolate branco, leite em pó. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar 2 colheres bem cheias de leite em pó. Se você gostar com mais gosto, pode colocar mais um pouco, não tem problema. Problema! Eu e esse meu problema, que eu falo rápido. Ó, coloquei o leite em pó e gosto sempre de colocar essência de baunilha, mas aí também é opcional. Então eu vou colocar aqui uma tampinha da minha essência de baunilha, 1 colher, né? Uma tampinha dessa ela dá 1 colher de sopa. E vou voltar a bater. Então aqui eu poderia colocar... É melhor esperar terminar, que aí eu falo. Senão ninguém vai ouvir nada. Quanto tempo batendo? É só o tempo de incorporar bem. Uns 2 minutinhos. Ó, incorporou bem, já tá bom. Então ali, ó, volta aqui pro seu lugar. Já me expulsaram da cozinha já. Então ali, eu posso colocar, se eu estiver fazendo um outro tipo de recheio, no lugar do leite, posso acrescentar junto suco concentrado, diminuir o leite, colocar suco. Posso colocar fruta. Se eu quiser fazer esse mesmo recheio sendo de chocolate ao leite, no lugar do leite em pó, eu coloco chocolate 50% e no lugar do chocolate branco, eu coloco chocolate meio amargo. E aí eu gosto, no lugar da essência de baunilha, de colocar de avelã, que eu acho que fica com gostinho melhor. Então aí, se for o chocolate meio amargo, ao invés de 2 colheres, igual eu coloquei de leite, coloco umas 3, que é pra ficar mais escurinho também o recheio. Mais alguma coisa? O que vocês estão achando, pessoal? Vai compartilhando aí para o pessoal ter mais acesso também. Ó, eu vou usar aqui o bico da Wilton 4B, colocar numa manga de confeiteiro. Eu gosto de trabalhar grande assim, ó, quando é com recheio. Deixa eu trazer meu recheio pra cá. Ó, detalhe aqui. Esse recheio realmente é muito difícil de você perder o ponto dele. Então você colocou na manga, sentiu que tá muito firme, tá ruim de pitangar, pode voltar pra batedeira, colocar ou a sobrinha do chocolate que você deixou, se tiver sobrado, ou pode colocar mais um pouquinho do leite líquido mesmo e colocar pra bater, porque ele dá uma amolecida. E se você achar que ficou mole, porque você colocou o chocolate inteiro, por exemplo, e achou que ficou mole, tá muito molinho e não tá formando os biquinhos, pode vir com umas 2 colherzinhas do pó puro, misturar aqui dentro e tornar a bater de novo, porque ele dá uma incorporada nesse recheio outra vez, tá bom? Então vocês não vão perder o ponto dele, não se preocupa. Vou colocar aqui dentro da minha manga. Deixar aqui de ladinho.
dar uma olhadinha se o biscoito já tá bom, pra ele não queimar. O biscoito já tá bom. Vou tirar. Ó, ele fica bem douradinho nas lateral dele, tá vendo? Vou deixar ele esfriando enquanto a gente decora esse. Vou passar primeiro esse creme embaixo, que é pra gente colar o biscoito na nossa bandeja. Então, passo o primeiro creme aqui, ó, grudei na bandeja. E aí eu vou pitangar aqui, ó, as laterais, ó. Esse de baixo eu não preciso pitangar o meio também, porque o meio não vai mostrar, porque a gente vai colocar mais um biscoito. Então não tem essa necessidade da gente gastar tempo fazendo essa pitanga no meio, sendo que a gente não vai aparecer, né? Então eu vou pitangar só as bordas dele. E o meio eu só faço preenchimento do recheio. Verdade, fica parecendo um creme cozido, sem a gente ter cozinhado. E a gente consegue fazer qualquer decoração com bico, em cima de cupcake, em cima de bolo. Ó, preenchi todas as bordas, o meio eu venho só recheando mesmo. Já não tem essa precisão, né, de eu fazer a decoração, porque aqui não aparece mais, ó. Terminei o recheio. Deixa eu ver aqui como tá. O biscoito ainda tá quente. Deixa eu ver se eu tiro ele daqui pra ver se esfria mais rápido. Tirei ele de dentro da assadeira pra ver se ele esfria mais rápido. Eu vou trabalhar com ele meio morninho ainda, porque a gente não vai ter esse tempo de espera. Mas deixa esfriar bem pra colocar em cima do recheio, pra você não amolecer o recheio. Ó, aqui eu senti que o meu recheio tá firme demais, tá um pouco ruim de eu tirar da manga. Então eu vou colocar ele aqui de volta enquanto ele dá mais uma esfriadinha. E vou colocar aquele restinho de recheio que eu não tinha posto, que eu tinha deixado ali no potinho. Então, eu vou esvaziar aqui a minha manga, ó, e vou levar aqui pra minha batedeira, só pra facilitar na hora da aplicação, porque tá um pouquinho firme demais. Então, eu vou acrescentar aqui o restinho do chocolate que eu deixei sem colocar, que aí é o tempo que o biscoito ali esfria. E a bagunça vai se formando, né?
Aí depois, quando a gente vai vender uma encomenda, a pessoa pensa que é tudo fácil, né? Que vem tudo pronto, que a gente faz pastel, né? Joga no óleo e sai pronto. Depois fica a parte todinha, né? Pra gente lavar, dá bagunça pra arrumar. Então, por isso que a gente tem que valorizar o nosso trabalho, né? Que a gente sabe o trabalho que a gente tem todos os dias fazendo todo esse processo, né? Tô colocando aqui para facilitar para mim, para ficar mais molinho, para eu conseguir tirar com mais facilidade do bico. Deixa eu juntar aqui o que tem nos cantinhos. Ver se aqui eu já consigo tirar. Ó, aqui eu já consigo mexer com ele. Ele ainda tá quentinho. O ideal é que vocês esperem esfriar bem. Ó, vou posicionar ele aqui em cima, mas deixo de vocês esfriar bem. O meu eu não tenho tempo para esperar. Agora ele já tá mais molinho, vai ser mais fácil pra me tirar do bico. Ó, aqui eu já vou pitangar em cima por inteiro, ó. Porque aqui em cima vai dar pra ver, então eu tenho que pitangar tudo, ó. Ó. Peraí, deixa eu acertar aqui. Ó, aqui eu faço as bordas, mas também vou precisar preencher o meio. Não vai ser do mesmo jeito que eu fiz o de baixo, porque aqui em cima ele mostra. O de baixo a gente faz pra economizar tempo, né? Pra não precisar fazer o bico todinho, sendo que não vai mostrar. Mas aqui, ó, é só pitangando mesmo. Aperta e puxa, aperta e puxa. Não tem segredo. Ninguém tá ficando com dúvida nenhuma de nada hoje? Vamos, pessoal, manda mensagem, faz pergunta, fala comigo, manda coração. Vocês estão muito quietos hoje. As minhas alunas, se tiver alguém aí vendo, já viu essa aula, né? Que eu já dei essa aula em várias lojas. Tem alguém aí que já foi nessa aula minha? Edileuza, você ainda tá por aí que você já foi nessa aula minha? Ó, vou pitangando até eu finalizar aqui essa decoração. Vou colocar mais um pouquinho aqui do recheio. Olha como é a quantidade certa, ó, de recheio. Não vai sobrar praticamente nada. Esse recheio que eu passei é a quantidade certinha para esse número. Vocês só vão precisar rechear esse biscoito perto do horário da festa, porque ele vai começar a pegar a umidade do recheio e o biscoito vai ficar meio murcho. Então não tem como a gente fazer
com muito tempo de antecedência, independente do recheio, porque ele começa a pegar a umidade do recheio e ele vai murchando o biscoito. Agora, só os biscoitinhos, do jeito que eu mostrei, aquelas bolinhas e aqueles coraçãozinho, ele dura 3 meses bem vedadinho num potinho e ele não murcha. Ele permanece crocante. Ó, preenchi. A Rosa tá perguntando se pra cortar e servir é fácil. É fácil, só não dá pra ser com faquinha. Tem que ser tipo aquelas espátulas que a gente corta bolo, só que com ela em pé. Que aí ele sai inteirinho, ele não quebra se espedaçando. Então aqui, ó. Eu vou primeiro montar a decoração infantil pra me mostrar pra vocês. E depois eu tiro e coloco adulto pra me mostrar pra vocês. Eu vou colocar infantil primeiro porque o adulto vai soltar água por causa das frutas. Eu já deixei as minhas frutas aqui, ó, cortadinhas também, ó. Já higienizei, já dividi os kiwi e os morangos, tá? Então aqui, ó, pra decoração infantil, eu vou posicionando aqui em cima, ó. Vou posicionar o meu chifre, as orelhinhas. Quando eu tirar, ainda vai estar meio meladinho pelo fato de eu estar trabalhando com dourado, tudo. Quando eu for tirar pra colocar a fruta, vocês vão ver que ainda vai estar meio melado. Mas é mais pra vocês terem 2 opções de decoração, fora as que vocês vão criar em casa. Porque aí em casa vocês vão usar a criatividade de vocês, vão colocar, se quiser trabalhar com pasta, se quiser trabalhar com outros tipos de fruta, se quiser trabalhar com chocolate. Então a decoração aqui é mais como opção, tá? A Liette tá perguntando pra comer qual é a textura. O crocante fica... O biscoito fica bem crocante mesmo. E o creme, ele fica macio, como um creme mesmo. Fica bem gostoso. Você não consegue comer de colher. É num guardanapo mordendo. Porque é biscoito, né? O pessoal tá todo querendo comer a sobra do recheio na panela. Ainda bem que hoje eu tenho uma criança aqui, que minha sobrinha tá passando uns dias comigo, eu tenho quem vai comer esse recheio, porque eu e o Thiago a gente não pode mais, senão quando a quarentena acabar a gente não passa mais nessa porta. Né, tio? É verdade. Ó. E aqui eu venho espalhando a decoração. Deixa eu posicionar mais pra cá. Espero o biscoito esfriar bem. Eu acho que o meu deu até uma escorregadinha porque ele tava quente. E aí, o que vocês acharam dessa decoração? Vai falando aí pra mim mudar pra próxima. Eu só vou mudar a próxima quando vocês mandarem um monte de coraçãozinho aí. Cadê os coraçãozinhos subindo? Pra gente mudar a decoração. O que o pessoal tá falando, tia? Alguém? Stephanie tá amando suas dicas. A Tânia achou lindo. Obrigada, Stephanie. Tânia. A Débora quer comer o recheio. Recheio e a massa, né, também. Olha quanto coraçãozinho subindo. Agora sim a gente já pode mudar essa decoração então, né? Uhum. Colocar aqui dentro do meu potinho de volta. Tá vendo, tia? Quanto coração? Tá chique, hein? Ó. Vou tirar essa decoraçãozinha pra me colocar a próxima. Olha como o recheio fica firme, ó. A Amanda tá perguntando quanto cobra num Nugget Cake desse. Mais ou menos em torno, Amanda, de uns 70, 80 reais. O custo que você vai ter nele é em torno de uns 30 a 35. Então, se você acha que metade do valor é suficiente pra você cobrar, você pode cobrar 70, 80 reais. Agora, se você quiser, pode vender a 100, que você consegue vender tranquilo. Porém, você vai ter que deixar pra colocar o recheio perto da hora da cliente buscar.
porque se a cliente passar muito tempo pra comer esse biscoito, ele vai murchar por causa do recheio, tá bom? Ó, aqui eu vou decorar com as frutas. Vou colocar bem um kiwi aqui, ó, pra tampar esse dourado que ficou. Vou espalhar os morangos. E vou colocar as florzinhas que eu fiz, né, ó, intercalando aqui nesse meio. Os girassóis. Ó, nem parece que eu tirei a outra decoração. Tá intacto ainda. Hoje tá chique. Tem gente assistindo a gente do Peru. Ela Nossa, disse que tá muito chique. hermoso. Deve ser muito lindo, né? Ou charmoso. Ou charmoso. sei lá. Obrigada, gente. Pessoal que tá vendo aí de todos os lugares. As meninas que me acompanham todos os dias. Tem uma turma aqui que não me abandona. Todo dia elas estão aí. E a Tânia tá perguntando como é que transporta até o cliente. Caixa de transporte mesmo, Tânia. Vai colocar a bandeja dentro de uma caixa que couber ela. Ela não é de ficar se balançando, ó. Ela fica bem firme, ó. Ela não vai ficar dançando o biscoito de um lado pro outro, não. E aí, qual decoração vocês gostaram mais? Essa ou a infantil? A infantil eu acho que fica mais meiga e essa dá mais água na boca, né, de comer. Eu vou pegar uma faquinha pra me cortar um pedaço pra vocês verem como que é o corte dela. Ó, então com essas mesmas espátulas que a gente corta bolo, você tem que dividir ela em pé, ó, pra você conseguir quebrar esse biscoito, ó. E aí você tira ele por inteiro. Eu não vou comer pra não fazer inveja pra vocês, tá bom? Mas Tá eu vou aqui, comer ó. daqui a pouco. O Roberto tá assistindo a gente de Niterói. Nossa, A Lilian como do a Rio de gente tá Janeiro. chique, hein? Ó, eu vou mostrar também pra vocês o restante que sobrou no bico, como vocês conseguem decorar em cupcake se quiser também. Então aqui, ó, esse restinho que sobrou, se vocês quiserem fazer decoração em cupcake, ó, ele também dá ponto de bico certinho, ó. Tá vendo? E ele vai ficar firme aqui, ó, ele não vai se desmontar. Então eu tanto posso usar como recheio como decoração pra cima o creme, que ele vai ficar muito bom. Deixa eu ver se alguém tem mais uma pergunta. Rosa tá dizendo que você vai ter que levar pra amanhã. Vai pegar murcho, Rosa. O recheio vai pegar no biscoito e vai começar a murchar o biscoito. Por isso que eu tô falando para as meninas, não pode deixar por muito tempo. Mas ele tá com a cara ótima. Então, é isso. Agora eu vou arrumar minha baguncinha, né? Que hoje eu fiz bastante pra ser rápido, pra não demorar muito. Então eu agradeço a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma dica. Fiquem em casa, né? Pra essa quarentena acabar logo de uma vez, a gente poder fazer as aulas presenciais. Muito obrigada para quem tá me assistindo de outros países, para todo mundo que todo dia tá aqui comigo, as meninas que sempre compartilham, que sempre estão entrando em contato, me mostrando os trabalhos que estão fazendo depois. Fazem em casa, quem fizer me manda foto. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tenham uma boa tarde e até amanhã. Beijos! Ó, a Silvana tá dizendo aqui que ela é de Rondônia também. Nossa, hoje só tem pessoal de longe, hein? Hoje tá chique. Então vamos dar tchau pro pessoal de novo. Tchau, gente. Obrigada. Até amanhã. Beijos.